Vamos continuar os nossos estudos no Microsoft Excel, copiando e recortando fórmulas e funções. Aí nós temos que ficar atentos para o seguinte, ó. Quando nós estivermos copiando uma fórmula ou uma função de uma célula para outra célula, o que vai acontecer com esta fórmula? Ela vai alterar, ela vai modificar, beleza? Guarda isso. Agora, quando estivermos recortando uma fórmula ou uma função de uma célula para outra célula no Excel, não haverá alteração. Nós até colocamos bem grandão aqui esse não, ó, porque isso vai te ajudar demais. Professor, legal. Então, copiar uma fórmula ou função altera. Recortar uma fórmula ou função não altera. Beleza? Então, prosseguindo, ó. Exercício para fixação. No exercício, você percebe claramente o que eu acabei de te explicar. Olha aqui, ó. A fórmula, vamos destacar essa fórmula. Igual cifrão A, cifrão 11, mais A12. Então, esta é a fórmula, né, que está contida, que ela foi digitada na célula A10. Quando movida para a célula B10. Será regravada pelo Excel como? Ou seja, esta fórmula em destaque está na célula 10. Ela foi movida para a célula B10. Como que vai ficar? Olha que legal. Vamos voltar aqui, ó. Professor, mover é copiar ou é recortar? Ótimo questionamento. Mover é a mesma coisa que recortar. Anota aí. Mover é o mesmo que recortar. E quando nós estamos recortando, o que vai acontecer? Lê para mim. Isto não haverá alteração. Então, esta fórmula, independente que tenha cifrão, a gente já vai tratar no próximo exercício, né? Ela foi movida. Então, ela não altera, tá? Professor, se fosse uma função, não iria alterar, porque o detalhezinho está aqui, ó. Mover, que é o mesmo que recortar. A resposta para essa questão, letra D. De Deus te abençoe. Tudo bem? Então, a fórmula ficou a mesma coisa. Cifrão A, cifrão 11, mais A12. Continuando, ó. Eu trouxe o mesmo esquema. Agora, nós vamos ver um exercício que será copiar. Tá? Então, haverá alteração. Perceba o exercício. A fórmula cifrão A, cifrão 11, mais A12. Então, está aqui a fórmula. Cifrão A, cifrão 11, mais A12. Onde que ela está contida? Contida na célula A10. Professor, é o mesmo exercício? Calma. Quando copiada, pronto, mudou tudo, ó. Não é mais mover, é copiar. Então, copiar, o que vai acontecer? Vai alterar. E esse é o detalhe que você precisa aprender nessa aula. Quando estiver copiando de uma célula para outra célula no Excel, vai alterar, tá? Aí vai copiar do A10 para o B10. Olha como que eu trato isso. É óbvio que, se você for lá no Excel
e fizer isso no Excel, ele te mostra como vai ficar. Mas no concurso público, você não irá usar o Excel. A não ser que você seja um concurso que você vai fazer, que é uma prova prática, que não é o nosso caso. Tudo bem? Então, eu resolvo esse tipo de questão fazendo o esqueminha. Olha o esquema. Ó, tá aqui separado os dados que a gente precisa. Aí a primeira coisa que eu vou verificar é a célula origem e a célula destino. O que é a célula origem? O que é a célula destino? Célula origem é onde a fórmula está contida. Célula destino é para onde eu vou copiar. Olha aqui, ó, copiei para B10. Então a gente tem aqui, ó, célula origem, A10. Célula destino, B10. Origem, onde estava contida, destino para onde eu copiei. Beleza? Agora que nós temos essa informação, nós vamos ver as variações relacionadas à coluna e relacionada à linha. Ó, eu estava na coluna A e fui para a coluna B. Origem, destino. Aí lembra lá do Excel que as colunas são as letras? A, B, C, D, E, F e assim vai. Então eu estava na A, fui para B. Quantas casas eu andei? Uma casa. Beleza? Então eu coloco ali, ó, variação de coluna. Uma casa. De A para B. Andei uma casa. Tá? Linha. Eu estava na linha 10. Vamos ver se eu saí da linha 10? Não, eu continuei na linha 10. Quantas linhas variaram? Nenhuma, eu não saí da linha 10. Olha que legal. Para ver a variação, eu olho coluna, origem, coluna, destino. Linha, origem, linha, destino. Aqui não variou uma coluna e variou 0 linha, nenhuma linha. Professor, como que eu vou usar isso? Continua. Aí eu peguei a fórmula aqui, é esta fórmula, ó. É a nossa fórmula inicial, que a gente quer ver como que ela vai ficar. Aí eu vou aplicar as variações onde eu puder. Agora deixa eu te dar uma informação. Quando a gente tem o cifrão, essa corzinha aqui, ó. Quando a gente tem o cifrão antes da letra, antes da coluna, aquilo fica fixo, não altera. Quando a gente tem o cifrão antes da linha, antes do número, aquilo fica fixo, não altera. Presta atenção, pelo amor de Deus. É o cifrão antes da coluna, é o cifrão antes da linha. Então, cifrão A, cifrão 11. Não vai alterar. Então, isso aqui fica assim, ó. Cifrão A, cifrão 11. Por que não mudou se está copiando? Porque o cifrão fixa isso, não deixa alterar. Beleza? Tudo bem? Tá? Agora, antes da letra A do A12, tem cifrão? Não. Então, esse A vai alterar. Ele vai alterar o quê? Uma casa. Então, A mais uma casa vira o quê? B. Antes do 12, tem cifrão? Não. Então, o 12 vai alterar. De acordo com isso aqui, ó. 12 mais 0 linha. Ah, professor, 12 mais 0, 12 mesmo. Então, ó. O A virou B e o 12 permaneceu 12 por causa desse 0 aqui, ó. Combinadíssimo?
Então, a resposta para esta questão que nós estamos copiando a fórmula, cifrão A, cifrão 11, mais a 12, né? Da célula A10 para a célula B10 é letra B, de bom demais. Vem comigo. É óbvio que existem várias formas para resolver isso. Descubra a sua, mas se você conseguir resolver da forma como eu te mostrei, é legal. Dá um pouco de trabalho, mas vai te dar segurança. Célula origem, célula destino. Variação de coluna e de linha, beleza. Vai lá e verifica se tem cifrão. Tendo cifrão, não vai mudar. Não tem o cifrão, vai mudar de acordo com a variação que você levantou. Beleza? Bons estudos e Deus te abençoe. Resolva o máximo de exercícios. Um abraço.